Olá pessoal, aqui é o professor Riofran e vamos falar de plano de marketing. Bem, esse vídeo que contém várias explicações, vários fragmentos de áudio, não foi editado em um estúdio, foi feito no meu home office e é claro que há algumas incorreções, sons externos, mas que nenhum desses irão atrapalhar o conteúdo. Eu agradeço a compreensão de vocês nesse período de pandemia. O plano de marketing precisa ser elaborado em 3 etapas. A primeira etapa, ela é uma etapa de planejamento. A segunda etapa é a implementação desse plano de marketing, como você vai colocar em prática esse plano para atingir os objetivos. E a terceira etapa, a avaliação e controle. Você vai avaliar como esse plano de marketing está dando resultado, se ele está atingindo os resultados esperados, se precisa fazer alguma correção, algum ajuste. Na etapa de planejamento, nós temos o sumário executivo, análise de ambiente, definição do público-alvo, definição do posicionamento de mercado, a definição da marca, definição de objetivos e metas, definição das estratégias de marketing, que englobam o composto de marketing, que se desdobra em produto, preço, praça e promoção, as pessoas envolvidas no processo. Na etapa da implementação, você vai botar em prática e dizer quais são os recursos, tempo e quem executa essas ações, quanto custam essas ações. E na avaliação e controle, você utiliza algum tipo de ferramenta de controle para avaliar aquilo que você tem de expectativa e o que efetivamente foi alcançado com as ações. Se houver alguma correção, você faz no meio do caminho e restarta o processo para que o plano de marketing não se estagne. Do contrário, você não conseguirá atingir os resultados esperados. Agora, eu vou explanar para vocês cada etapa do plano de marketing. Vou falar do sumário executivo. O sumário executivo é o resumo do seu plano de marketing. Nele devem constar características principais do seu negócio, incluindo a situação presente, objetivos e as estratégias que ajudarão a alcançar os resultados, principais definições do projeto e esforço necessário para isso. A ideia geral do seu negócio deve ser clara para orientar as ações necessárias. Vale lembrar que você faz a redação do sumário executivo depois que elabora todo o plano de marketing, porque a partir dessa elaboração que você poderá fazer um resumo. Se você não tem o trabalho todo completo, dificilmente você vai fazer um resumo que seja adequado para explanar bem o seu plano. Agora nós vamos falar do ambiente de marketing. Nesse ambiente nós temos as variáveis internas, que são controláveis, e as variáveis externas não controláveis. As variáveis internas estão relacionadas ao microambiente, no qual estão inseridas a empresa e o mercado. Para a empresa, nós temos produto, o seu financeiro, o comercial, os recursos humanos e os 4 P's de marketing. No mercado, nós temos fornecedores, intermediários, clientes, concorrentes e o público. Essas variáveis são consideradas controláveis porque você pode decidir, por exemplo, mudar o produto da sua empresa. Você pode decidir que seu financeiro trabalhe somente à vista, dê desconto para compras à vista, que parcele, que tenha várias formas de pagamento, que aceite inclusive outros materiais como forma de pagamento, como por exemplo, algumas empresas na época da colheita do café aceitam o próprio café como parte do pagamento de automóveis, por exemplo, ou de insumos agrícolas. No mercado, você pode decidir quais são os fornecedores que melhor te atendem, os intermediários que vai utilizar, você tem poder para decidir esses intermediários, como eles chegarão nos clientes finais. E também você pode decidir quem são os clientes que você vai atender, quais são as características que você deseja, clientes com essas características para absorver, para consumir o seu produto, que são interessantes para o seu negócio. Já no macroambiente, nós temos as variáveis externas que você não tem controle sobre elas. Entre elas estão a força social,
a força econômica, a força do ambiente natural, do ambiente tecnológico e do político legal. As forças macroambientais, elas influenciam direta ou indiretamente as organizações. Vamos elencar os fatores ligados a essas forças macroambientais e quais são as influências que elas possuem aí sobre as empresas. Os fatores econômicos, por exemplo, aspectos como inflação, distribuição de renda, taxa de juros, influenciam na abertura de negócios e na sua sobrevivência. Vale lembrar que quanto mais dinheiro disponível, mais propensas as pessoas estão a gastar. Esse cenário também econômico é movido também por especulações. Quando a confiança do consumidor está em alta, ele está mais propenso a comprar, a fazer investimentos, a arriscar um pouco mais. Mas quando a confiança do consumidor está em baixa, ele tende a guardar um pouco mais de dinheiro, a não extrapolar gastos, a não tomar financiamentos e também a pouco investimento por parte dos empresários, e isso gera menos emprego, gera menos renda e, consequentemente, afeta o consumo. Os fatores socioculturais, essa força ambiental, está relacionada às características gerais de uma população, como seu tamanho, concentração, grau de escolaridade, sexo, profissão, estado civil, a composição familiar, a distribuição geográfica dentro de uma região, o comportamento e necessidades dos consumidores e da comunidade na qual está inserido. Esses dados vocês conseguem por meio de jornais e por meio de publicações específicas do governo, por meio de revistas, por meio de pesquisas de institutos muito específicos ligados à área de desenvolvimento. O próprio Sebrae tem essas estatísticas. Os fatores políticos legais dizem respeito à observância das leis, inclusive as que regem o setor em que a sua organização atua, e impostos, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, entre outros. Vale lembrar que no Brasil nós temos uma questão ligada à insegurança jurídica e a questão de quando há uma mudança de governo, uma mudança de gestão pública, se revoga algumas leis, se trabalha para que algumas leis sejam modificadas para atender aí as necessidades de um determinado grupo, e isso pode influenciar significativamente os negócios. Nós temos exemplos na história, na exigência do extintor de incêndio, depois se aboliu o extintor de incêndio dos veículos, na questão do kit de primeiros socorros, lá no final da década de 80, e depois que as pessoas compraram os kits de primeiros socorros, descobriu-se que eles não atendiam a necessidade, era só mais um gasto desnecessário, e se legislou a respeito para que se derrubasse a obrigatoriedade de ter o kit de primeiros socorros nos veículos. Resumo, quem fabricava esse tipo de kit ficou em sérios apuros, porque as pessoas já não precisavam mais desses produtos. Agora nós temos na questão da pandemia, na questão legal, pela legalidade, por força da lei, você não pode deixar de usar a máscara ao entrar em estabelecimentos comerciais. Então, se a lei influenciou isso, isso vai influenciar a produção. Quantas pessoas estão produzindo máscara? Quantas empresas estão produzindo máscara? A necessidade do álcool em gel, também prevista em lei, nos decretos estaduais e municipais. Então, e tudo isso afeta o ambiente de negócios. Por exemplo, nós temos alguns produtos que não podem ser consumidos dentro do país em função de portarias da Anvisa. A forma como eles se apresentam não para o entendimento desses órgãos governamentais, eles não são seguros para a alimentação, não são seguros para as pessoas. Então existem legislações específicas para isso, que influencia significativamente as empresas no mercado. Os fatores tecnológicos, as novas tecnologias, elas vão influenciar os negócios, porque te dá ou te tira competitividade.
Um exemplo disso nós temos na pandemia o uso da internet, o delivery, a compra online. Então tudo isso influenciou as empresas, mudou o comportamento das empresas em função das necessidades e do comportamento do consumidor. Então essas novas tecnologias a serviço dos empresários, elas deram aí uma nova perspectiva de trabalho. E se você não se adaptar a essas novas tecnologias, é bem provável que saia do mercado. Então, há uma necessidade de inovação, uma necessidade de adaptação, há uma necessidade de capacitação dentro dessas novas tecnologias. Então, o fator tecnológico do macroambiente, você não tem controle sobre ele. Quanto mais as empresas se desenvolvem, mais tecnologia irão utilizar para produzir, para melhorar os seus custos e para atender melhor o seu consumidor. A concorrência é um fator dentro do macroambiente muito importante, então você precisa analisar essa concorrência, prever as suas ações, você precisa ir aos concorrentes, identificar o que eles fazem para entender qual a estratégia para lidar com eles. O ambiente natural assumiu uma grande importância neste momento e vem crescendo significativamente ao longo dos anos. Os recursos naturais estão cada vez mais escassos e mais caros, e, consequentemente, isso afeta a forma como as pessoas irão consumir os produtos, como as empresas vão lidar com isso, e também vai afetar a legislação a respeito do uso desses recursos. Então vai ficar cada vez mais difícil trabalhar com os recursos naturais. Nós temos uma questão importante, que é a questão climática. Então tudo aquilo que pode afetar o aquecimento global, que possa afetar o nosso clima, terá uma legislação mais efetiva, mais restrições. As pessoas também estão mais conscientes com relação ao consumo desses produtos. Então, este ambiente, ele exerce atualmente uma força tão grande, mas tão grande, que pode determinar a morte ou a ascensão das empresas. Nós temos um exemplo clássico, o crescimento significativo de produtos que utilizam energia limpa. Nós vemos aí que a indústria automobilística está passando por um processo de mudança para atender a legislações e essa demanda dos consumidores por produtos que sejam sustentáveis, que agridam menos o ambiente. Então, a queima de combustível fóssil contribui muito para o aquecimento global. E também a questão da própria exploração do petróleo é extremamente poluente, o seu beneficiamento é poluente. Então toda a cadeia do petróleo ela é nociva para o meio ambiente. Então há uma procura por energia renovável, há uma procura por energias mais limpas, e isso vai ser a tônica para os próximos anos. Então, nós teremos aí uma mudança do próprio comportamento do consumidor, uma mudança também na composição dos produtos, para que os produtos sejam biodegradáveis, ecossustentáveis, que consumam menos energia, que deixem menos resíduos na natureza. Então, esse ambiente natural vai forçar para que as empresas, para que as pessoas mudem o seu comportamento em relação à própria natureza. Essa também mudança climática afeta a produção agrícola, afeta aí a questão da disponibilidade de água, e isso, consequentemente, vai afetar as empresas. Então está tudo interligado. E esse ambiente natural assumiu grande importância na nossa vida. E nós não temos controle sobre a sua influência. Na verdade, nós temos controle sobre as atividades que vão prejudicar esse ambiente. Agora chegou a hora de falar um pouco sobre a definição do público-alvo. Para definir o seu público-alvo, nós temos que levar em consideração variáveis de segmentação,
O que é a segmentação? É você dividir o mercado por características dos consumidores e agrupar de acordo com algumas variáveis. Então vamos a elas, né? As variáveis geográficas são ligadas ao tamanho, potencial do mercado, países, regiões, cidades, bairros. As variáveis demográficas, que estão ligadas ao sexo, à idade, à profissão, à renda. As variáveis psicográficas, ligadas ao estilo de vida e atitudes. As variáveis comportamentais, como hábitos de consumo, benefícios procurados, frequência de compra desse tipo de produto, lugar onde costuma comprar o produto, ocasiões de compra e quais são os principais estímulos para essa compra, né? Então, essas variáveis comportamentais ajudarão significativamente a você entender como a pessoa consome a marca, né, por que ela consome determinada marca, a relação do consumidor com a qualidade do produto, o prazo de entrega, o prazo de pagamento, o atendimento da empresa, a localização. Então, segmentar significa agrupar os consumidores por essas características. Daí, a partir daí, você consegue dizer, olha, eu quero atender esse público, eu tenho condição de atender esse público-alvo. Isso vai facilitar na aplicação das estratégias de marketing. Agora nós vamos falar um pouquinho de posicionamento. Como definir esse posicionamento? Antes de mais nada, é importante entender o que é o posicionamento. Para Philip Kotler, posicionamento é ocupar uma posição de destaque na mente do consumidor. Ele também disse que posicionamento é mostrar para o seu público-alvo qual é a diferença entre você e os seus competidores. Esse será o motivo pelo qual, ou os motivos pelos quais, os consumidores escolherão a sua marca, o seu produto, o seu serviço, e não os dos concorrentes. Então, depois de definido o seu posicionamento, você pode desenvolver a sua estratégia de vantagem competitiva. Você pode liderar pelo custo, com um foco em oferecer um preço mais baixo para o seu cliente em função do custo que você tem. Então você vai investir em processos produtivos, você vai investir em matérias-primas, em tecnologias, em metodologias que vão baixar o custo para que você tenha um volume significativo e possa atender às necessidades do consumidor, inclusive com um preço mais acessível. E a outra estratégia competitiva é trabalhar a diferenciação. O foco, nesse caso, é obter aí o melhor resultado possível, a melhor margem possível, em função daquilo que o seu consumidor percebe. Exemplo, a Coca-Cola, ela consegue uma margem superior, com um preço superior aos seus concorrentes, porque o foco dela é o quê? Diferenciação. Não existe produto que seja igual à Coca-Cola. Ela tem diferenças significativas e essas diferenças são importantes para os consumidores dos produtos dela. Vale lembrar que diferenciação ela é válida quando o consumidor valoriza essa diferenciação. Não adianta você ter uma característica muito interessante e que o seu cliente não respeite, que o seu cliente não valorize, que o seu cliente ache que não vale nada e não vai pagar o plus, não vai pagar a mais por isso, não vai pagar o preço que é justo pela vantagem que ele está recebendo. Há de se entender também que na questão do custo, você pode obter aí uma vantagem competitiva pelo custo, em buscar, né, os menores custos possíveis, a melhor relação, né, entre o custo e o benefício, e isso ser aplicado na diferenciação. Ou seja, você vai conseguir dar mais itens de diferenciação em seus produtos e serviços do que agregando mais do que seus concorrentes. Isso porque você começou primeiramente trabalhando a liderança em custo. Então, o foco não será somente o custo em si, mas
como este custo pode agregar em produtos, serviços adicionais, para que você seja diferente. Nós temos alguns exemplos. A Chevrolet tem uma fábrica totalmente automatizada do Camaro. O Camaro não é necessariamente o carro mais barato do mercado. Aliás, ele tem um sobrepreço, né? Tem um plus, tem um preço premium em função do que ele em termos de diferenciação. E essa diferenciação dele vem por meio da imagem, do status que ele oferece. Então, isso faz com que as pessoas desejem esse veículo. É claro que ele tem motor possante, ele tem toda aquela estrutura de um muscle car americano, mas moderno, bem com tecnologia avançada. Dessa forma, por mais barato que seja o custo de produção dele, numa fábrica totalmente automatizada, né, com uma produtividade fantástica, ele não é o produto vendido barato no mercado. Então, aquele custo que ele absorveu é mais baixo, né, essa relação entre custo e a produtividade, né, e agregação de valor não significa necessariamente que você tenha que vender um produto barato. Isso pode ser utilizado a serviço da diferenciação, oferecendo mais como tecnologia embarcada, mais como potência do motor, mais como conforto no caso de um automóvel. Então, o custo é fundamental para que você tenha aí uma vantagem competitiva. E desse modo, ele pode abrir portas para que você ofereça mais na diferenciação. Uma vez definido o seu posicionamento diante dos consumidores, é possível definir a sua posição diante do mercado. Você pode optar pela estratégia de ser líder de mercado, ser desafiante, ser seguidor ou ocupante de um nicho. O líder de mercado, ele busca a expansão do mercado, ele defende sua posição com unhas e dentes, ele expande participações, faz parcerias para manter a liderança de mercado. Então, o líder de mercado ele tem um trabalho imenso, ele não pode deixar a sua fatia de mercado diminuir, o seu market share, a sua participação de mercado diminuir. O desafiante, ele ataca o líder. Ele mantém a situação dele atacando o líder constantemente, não deixando o líder sossegar, mas ele sabe que ele tem a posição lá de segundo no mercado e está sempre desafiando este líder. Tem um seguidor. O seguidor, ele adota a estratégia de imitar os produtos e serviços de alguém. Então ele vai seguindo o que esse líder de mercado desafiante fazem, ele vai seguindo e vai mantendo-se no mercado. Isso se dá com empresas que têm menos tecnologia, menos capital, que não podem investir ou não querem investir em pesquisa e desenvolvimento para se tornarem líderes de mercado. Para elas é confortável estar na situação de seguidores. O ocupante de nicho é o que se especializa. Ele sai dessa briga com o líder de mercado, não desafia ninguém, não segue ninguém, ele busca o mercado em que ele é especialista. Então, ele vai atender a este mercado de acordo com as necessidades especiais dele. Por exemplo, existem aqueles que trabalham o nicho dos que têm necessidades especiais. Diabéticos, celíacos, né, aqueles que não podem consumir o glúten. Então, você vai atender especificamente estes grupos que têm necessidades especiais e que você vai atender plenamente e que são difíceis de serem atendidos pelos demais concorrentes. Então, o ocupante de nicho, ele tem essa vantagem de ser menos desafiado do que o líder de mercado no mercado amplo, no mercado geral, no mercado de massa. Quando o nicho começa a crescer, ele se torna um segmento. Por quê? O segmento ele é mais fácil de acessar também pelos concorrentes do que o nicho. Vamos a uma coisa interessante a se perceber. No passado, quando se falava em utilização de planos de saúde, era um nicho específico, né? Só quem podia, né, ter aí tinha uma condição financeira
melhor poderia ter um plano de saúde. Hoje já não é assim. Hoje, por força da lei, por algumas convenções convenções coletivas, né, profissionais, o plano de saúde é obrigatório. Então já não é mais um nicho de mercado, ele já se tornou um segmento e com variações. Aí você já pode segmentar demograficamente, já pode segmentar pela questão econômica. Então você já tem dados para uma segmentação maior, você já consegue administrar melhor porque a quantidade de pessoas é maior, então é um segmento. Ainda assim, existem nichos muito específicos em que atuam empresas altamente especializadas e que elas defendem sua posição com mais tranquilidade, mas continuam investindo em alta tecnologia para dificultar cada vez mais novos entrantes. Nunca se precisou tanto se definir o posicionamento de uma marca. Há uma necessidade de se criar uma marca para se ter uma identidade no mercado. Aqui nós apresentamos os 3 Is: a integridade, a identidade e a imagem da marca. A partir daqui, desses 3 Is, se consegue desenvolver a percepção sobre a sua marca. Na identidade da marca, nós temos aí a questão do seu posicionamento e da própria formação da marca. A questão da imagem da marca, como você apresenta a sua marca para o mercado, como ela se apresenta em termos de diferenciação. Aqui ao fundo nós temos Coca-Cola, Apple, McDonald's, Google. São marcas que por si só a apresentação delas dizem a respeito do seu produto, a respeito da sua diferenciação, da sua identidade. Então, há uma necessidade de se trabalhar esses 3 Is para que a marca seja bem posicionada na mente do consumidor. Há um exemplo muito interessante, que a John Deere, que é o maior fabricante de equipamentos agrícolas do mundo, e a General Electric, a GE, elas constantemente são avaliadas por um instituto chamado Etosfera e são consideradas empresas mais éticas do mundo. Olha só como é que isso reflete na imagem da marca, na identidade da marca e também na integridade. As pessoas confiam em marcas que têm integridade. E daí essa construção não é algo que se consegue muito fácil. Tem que haver um planejamento para definir o posicionamento, definir quais são as características de diferenciação e definir os aspectos da imagem e da identidade dessa marca. Nós vemos aí o cavalinho da Ferrari, a maçã da Apple, os arcos dourados do McDonald's. Então esse tipo de coisa faz com que a marca sobressaia. A Coca-Cola, a marca Coca-Cola, que até então a gente via somente Coca-Cola estampada no jaleco do cara que entregava a Coca-Cola, do vendedor da Coca-Cola. Hoje não. Hoje você tem a Coca-Cola Clothing, que é uma marca e as pessoas utilizam aí com muito gosto, com um prazer imenso de mostrar que estão vestindo aí uma camisa Coca-Cola, um tênis da Coca-Cola, calçando um tênis da Coca-Cola. Olha só que legal. Até então era uma marca de refrigerante e quem usava era o cara que entregava o refrigerante nas empresas. E ela se tornou uma marca tão bem posicionada na mente do consumidor, tão diferenciada, com a imagem tão positiva, que virou artigo de colecionador, virou roupa, está inclusive na moda se destacando. Chegou o momento da declaração dos objetivos. E os objetivos são declarações amplas que serão posteriormente realizadas na estratégia de marketing. Então, os objetivos são gerais. Eu
Você vai dizer que num objetivo, por exemplo, que você quer conquistar a liderança, que você quer crescer em 25% as suas vendas. Você falou isso de uma forma geral. Já as metas, elas são específicas para construir esse objetivo. Exemplo, para que você possa crescer em 25% as suas vendas, você tem que aumentar a prospecção de mercado em X%, você tem que aumentar o fechamento de negócios, né, a proporção de fechamento de negócio em relação ao que foi prospectado, você vai ter que fazer promoções, você vai ter que fazer mais incursões no mercado com produtos, né, específicos e com um composto de marketing bem aprimorado, que é produto, preço, prazo e promoção. Então, o objetivo é o que está lá na ponta, onde você pretende chegar. Ele é geral. As metas são as escadinhas que irão construir o caminho para atingir este objetivo. Uma boa estratégia de marketing precisa de um bom composto de marketing, ou num mix de marketing, ou dos 4 Ps, conforme é chamado popularmente. O produto em si, que é o primeiro P, ele é a solução para o cliente. O produto, ele vai preencher as necessidades e desejos dos seus clientes. Dessa forma, quanto mais esse produto preencher as necessidades, mais satisfeito o cliente estará. Preço. O preço é o custo para o cliente. O preço também entra na percepção de valor para o cliente. Ou seja, valor é aquilo que nós damos importância. Quanto maior o valor para o cliente, menos sensibilidade ele terá ao preço. Quanto mais o produto atender suas necessidades, seus desejos, menor será a percepção em relação ao preço, menor será a sua sensibilidade ao preço. Também, dentro dessa questão de preço, nós temos a forma de pagamento, parcelamentos. Quando a gente fala de forma de pagamento, pode ser pelo PicPay, pode ser pagamento à vista, pode ser por transferência bancária, pode ser por meio de cartão de crédito, por meio de cartão de débito, por meio de troca, como por exemplo, eu troco o café pelo automóvel, troco soja pela colheitadeira, pelo automóvel. Então, isso está relacionado ao preço, à forma com que o cliente vai pagar o seu produto. Promoção. Promoção é a comunicação, é a forma com que você vai tornar o seu produto desejado pelo cliente. Nós temos dentro da comunicação propaganda, que é a forma identificada e patrocinada de fazer a comunicação. Nós temos a publicidade, que é a forma não patrocinada, mas que ganha divulgação diante das pessoas. Nós temos o marketing direto, nós temos o marketing para redes sociais, nós temos toda a estratégia de merchandising no ponto de venda, nós temos o merchandising editorial nas novelas, nos filmes. Então, a promoção permite que você torne o produto conhecido e desejado pelos consumidores. É aqui que se consome boa parte do seu orçamento de marketing. A praça está relacionada à conveniência, ao quanto o seu cliente vai acessar e como ele vai acessar, de que forma ele vai acessar os seus produtos e serviços. Desse modo, você estabelece aí a sua área geográfica que vai atender, essa área geográfica será a sua praça. Vale lembrar que com a internet nós não temos fronteiras, nós podemos atender em quase todos os lugares do mundo os nossos produtos e serviços. Não faz parte dos 4 Ps, o P de pessoas, mas as pessoas são extremamente importantes para os negócios. As pessoas são o que compram, são as pessoas que desejam, então são as pessoas que movimentam o mundo. Nós só trabalhamos porque as pessoas demandam alguma coisa. Então, a diferenciação através de pessoas facilita e te põe numa posição, põe a sua organização numa posição de destaque. E para se ter diferenciação por pessoas, é necessário ter o pessoal qualificado, um atendimento diferenciado com competência, cortesia,
credibilidade, confiabilidade, responsividade, que é a vontade de ajudar, é a vontade de resolver o problema, e a comunicação. Desse modo, sempre pense nas pessoas como uma estratégia, né? As pessoas vão compor uma estratégia. Não adianta você ter os melhores equipamentos do mundo se não tiver os melhores para operá-los, se não tiver os melhores para atender seus clientes, se não tiver os melhores para trazer melhores soluções para o seu negócio. Então, sempre pense, as pessoas vão orientar todos os esforços das organizações. Mas você pode perguntar, mas um pet shop não é para animais? Mas quem cuida, quem paga pela ração, quem paga pelo banho, quem paga pela tosa, quem trata os animais como filhos, são os seres humanos, são as pessoas. Então, as pessoas são a tônica de tudo. Depois de todo o planejamento, você tem condição de implementar o seu plano de marketing. Nele, você vai tornar possível as estratégias. Nesse momento, você vai dizer como vai fazer as coisas. Você vai detalhar, olha, vai ser feito dessa forma, eu terei promoção, propaganda, o composto de marketing, produto, preço, praça e promoção vai ser feito dessa forma. Então, você tem aí tudo disponível e como você vai fazer. Então, a primeira parte desse plano, como eu vou fazer as coisas. Depois, você estabelece o quando, que é o calendário das atividades. Um bom plano de marketing tem aí dividido nos meses as estratégias, as ações, para que você saiba em que momento vai utilizar de determinada estratégia, de determinada ação. Uma coisa interessante a se ressaltar é que produtos ou mercados que têm uma grande sazonalidade, o calendário ele tem que ser levado à risca, porque senão você corre o risco de perder aí o timing de aplicação de uma estratégia ou até de aproveitar aquele momento de mercado. Por exemplo, no caso da Páscoa, você vende bastante chocolates, ovos de Páscoa, produtos como canjicão, a torta capixaba, no caso do Espírito Santo, produtos à base de peixe. Então, já que esses produtos são vendidos durante a Páscoa, né, e durante a Semana Santa no Brasil, eles podem ficar encalhados no resto do ano. O ovo de Páscoa é exemplo disso. Desse modo, se você não tiver um calendário bem estruturado das estratégias para vender esses produtos, para chegarem nos seus distribuidores antes da Páscoa, depois da Páscoa já vai ser um problema, ele já não tem mais o valor de mercado. É como vender aí produtos natalinos, o Papai Noel, guirlandas, isso no período do Natal. Passou-se esse período, infelizmente, esses produtos têm que ser guardados porque eles não vão vender mais. Então você vai ter que acompanhar à risca esse calendário de implementação para que não haja perda de tempo, não haja perda de energia com o atraso dessas datas. Depois você define aí quem vai fazer. Quem faz o quê? Isso é extremamente importante. Se você não definir quem assume, nós temos exemplos aí de estratégias que as empresas demoram a executar porque não sabem ou não têm a competência para distribuir corretamente quem vai liderar cada ação, quem vai implementar cada ação. E tudo isso tem um custo. Não adianta você sonhar que vai conseguir fazer muita coisa se não tiver um planejamento financeiro para que haja aí a aplicação, a implementação do seu plano de marketing. Propaganda custa caro, promoção, materiais de promoção custam caro, então você vai ter que fazer aí uma planilha muito bem estruturada, um orçamento bem estruturado, inclusive dividido pelo seu tempo, dividido bem claramente dentro do seu calendário anual de estratégias, para que você possa ter condições de aplicar todas essas estratégias e obter retorno. Se você não fizer isso nesse processo de implementação, se não tiver esse cuidado de estabelecer
como fazer, quando fazer, quem fará, qual é o custo disso, você corre o risco de não ter uma boa estratégia. Ou você tem uma boa ideia, mas que ela não é factível, né? Que ela não tenha condições de ser aplicadas, ou porque o custo é excessivo, ou porque você não tem todos os recursos para que ela seja implementada. Ok? Aqui vale a máxima. Aquilo que não pode ser medido também não pode ser controlado. Então, todo esse processo que você desenvolveu, desde o planejamento até a implementação, deve ser avaliado para saber se essa estratégia ela é a estratégia correta, se as atividades que foram descritas e colocadas em prática vão gerar os resultados necessários. Tudo tem um custo, tanto de tempo quanto de recursos financeiros, de recursos materiais, envolve pessoas. Desse modo, se você insistir numa estratégia que não funciona, que não dá os resultados esperados, você estará consumindo recursos valiosos e tendo pouco ou se não nenhum resultado. A gente aprende muito fazendo esse tipo de avaliação. Às vezes pequenas atualizações na estratégia corrigem os rumos da organização, corrigem os rumos do planejamento e se consegue aí buscar resultados acima da média.